Nos meus 30 anos na área de vendas e marketing, uma coisa eu aprendi: que existem dois vilões, dois serial killers, que são os grandes matadores das empresas brasileiras. Mas eu também pude perceber que existem as soluções para isso. Por isso que eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, por você estar aqui comigo nesse workshop, onde eu vou poder compartilhar com você todo esse meu conhecimento. Olá, eu sou Reinaldo Carelli, sou empreendedor, idealizador tanto desse workshop como também do treinamento Gestão de Vendas na Prática. E nós, quando fomos idealizar esse treinamento, nós fomos justamente buscar o que estava acontecendo de ruim, o que fazia com que as empresas hoje passassem por momentos difíceis, o que fazia com que muitas pessoas perdessem os seus sonhos, perdessem os seus investimentos. O que estava acontecendo que matava as empresas de repente no seu primeiro ano ou no máximo em 5 anos? Nós tivemos acesso a uma pesquisa do Sebrae que nos revelou exatamente quem são e quais são os principais problemas que as empresas estão enfrentando hoje e que tem causado exatamente essa enorme falência de empresas no mercado brasileiro. Foi aí então que nós fomos atrás dessa pesquisa com o objetivo de montar o nosso workshop em cima desses problemas, mas não só montar em cima desses problemas, como principalmente trazer para vocês quais as soluções que poderiam blindar as nossas empresas de serem vítimas desses verdadeiros matadores de empresas. E a pesquisa revelou para nós dois aspectos muito interessantes. O primeiro aspecto que a pesquisa revelou para nós foi que, primeiro, a grande maioria das empresas sofre demais porque não tem um planejamento estratégico de vendas que as direcione. Um planejamento estratégico de vendas que dê foco, de direção, de visão, de futuro, de clareza, objetivo às empresas. O segundo ponto que a pesquisa deixou bem claro foi a falta de preparo dos seus líderes, justamente daqueles que são responsáveis por pegar a informação, que é um grande ativo que as empresas têm hoje, pegar a informação e tratá-las. Tratar de uma forma que essas informações se tornem decisões que tracem o futuro da empresa dentro desse mercado tão hostil que nós estamos vivendo hoje. Então foi exatamente em cima desses dois pontos, ou seja, em cima desses dois pilares que nós construímos todo o nosso trabalho, todo o nosso workshop, e eu espero que realmente a gente possa contribuir fortemente com vocês, trazendo aqui quais são as verdadeiras soluções para que vocês possam blindar as suas empresas contra esses dois vilões que têm feito uma verdadeira devassa nas empresas brasileiras. O nosso workshop ele está montado em 3 vídeos. O primeiro vídeo vai tratar exatamente desse primeiro problema. Por que ter um planejamento estratégico? Como fazê-lo? Que ferramentas preciosas que você tem que ter nas mãos para montar um planejamento estratégico que dê direção à sua empresa e ela não fique entregue à sorte? Porque muitas empresas que ficaram entregues à sorte realmente não acabaram nem o seu primeiro ano de vida. O segundo vídeo já vai mostrar exatamente o segundo problema. O grande problema que as empresas hoje enfrentam da falta de uma liderança preparada. A falta de uma liderança preparada tem causado aumento de custos, tem causado insegurança nas empresas. E essa insegurança é terrível. Essa insegurança faz com que o ambiente dentro da organização se torne um ambiente ruim, não se torne um ambiente de desenvolvimento. Sofre a organização, sofrem as pessoas e principalmente também sofrem os resultados. Então a segunda aula vai ser preparada para mostrar o que é o gestor completo, de que forma se faz um líder completo. E na terceira aula nós vamos mostrar como que tudo isso
deve ser colocado em prática. Por quê? Porque se colocado em prática, ele vai conseguir blindar a sua empresa contra esses dois terríveis vilões, que é a falta de planejamento estratégico e a falta de liderança, que tem dizimado metade das empresas brasileiras nos 5 primeiros anos. Então, fique comigo nesse vídeo, que hoje nós vamos primeiramente focar no ponto planejamento estratégico, o que é, de que forma montá-lo, para que você precisa de um planejamento estratégico, de que forma ele vai te ajudar e de que forma você vai poder organizar a sua empresa e ter direção, sentido e propósito. Então, vamos começar entendendo o primeiro ponto. Para que você precisa de um planejamento estratégico de vendas? Veja, o planejamento estratégico de vendas, ele nada mais é que uma forma documentada em que você vai organizar de forma clara todas as análises específicas que você tem que fazer numa empresa. Nos meus 30 anos trabalhando em organizações, a primeira coisa que eu fazia sempre que ia montar um planejamento estratégico eram 2 perguntas básicas. O que vai bem e o que vai mal na sua empresa? Mas as pessoas falavam assim para mim, mas Reinaldo, como é que eu vou entender o que vai bem e o que vai mal? Eu falava de uma forma muito simples. Faz o seguinte, imagina que você foi agora contratado pelo seu principal concorrente. O seu principal concorrente foi lá, bancou o seu passe e levou você para a empresa dele. Aí ele deu para você a primeira missão. E sabe qual era a sua primeira missão na empresa do concorrente? Eu quero destruir a empresa que você acabou de vir. O que você faria para destruir a empresa que você acabou de vir? O que você faria para acabar com as estratégias de sobrevivência da empresa que você acabou de sair? Aí a gente faz um segundo exercício. O segundo exercício é o seguinte: você foi recontratado pela empresa da onde você saiu. E aí o dono da outra empresa fala para você o seguinte: agora eu quero que você neutralize todas as estratégias que você montou lá para destruir a minha empresa. Se você fizer esse exercício simples e básico, você vai entender basicamente no que você é bom, no que você é ruim, de que forma o seu concorrente talvez esteja analisando como te destruir e de que forma você vai neutralizar todas as armas, todos os canhões que estão voltados contra você. Então o planejamento estratégico, ele basicamente é isso. Ele vai mostrar onde você está bem, onde você está mal e de que forma você vai montar objetivos e estratégias para alcançar os seus resultados no final do ano. Mas na realidade o planejamento estratégico, ele te dá 4 pontos fundamentais que servem para a paz de espírito da tua empresa. Primeiro, ele dá foco. Segundo, ele dá direção. Terceiro, ele dá um sentido para todas as pessoas que trabalham lá dentro, um porquê, uma causa. E por último, ele constrói o tripé de sustentação de qualquer empresa. Nenhuma empresa hoje consegue viver sem o tripé de sustentação dela. Sabe qual que é o tripé de sustentação de uma empresa? Toda empresa precisa de caixa. Caixa você só consegue se você bater metas. Toda empresa precisa de lucro. Você só tem lucro se você conseguir vender com rentabilidade. Terceiro, toda empresa só consegue passar do 1º ou do 5º ano e não ser vítima desses 2 vilões se tiver perpetuação. Mas como você perpetua uma empresa? Você só perpetua a tua empresa quando você entrega valor para o seu cliente. Mas o que é entregar valor para o cliente? O que é valor aos olhos do cliente? Muitas vezes o que tem valor aos olhos do cliente não é o que tem valor aos nossos olhos. Aí entra a grande importância de qualquer planejamento estratégico estar totalmente embasado em pesquisas de mercado. Em pesquisas em que você vai diretamente olhar nos olhos do seu cliente e perguntar para ele, por exemplo, por que você compra o meu produto? Por que você não compra o meu produto? Quando eu falo o nome da minha marca para você, o que vem na sua mente? Se a minha marca fosse personificada, se ela tomasse a forma de uma pessoa, o que ela seria para você? Onde ela moraria? Que roupa ela vestiria? Que carro ela teria? Através dessas perguntas, você consegue começar a entender de que forma você é observado, de que forma você é percebido na mente do cliente. Porque Philip Kotler,
que eu considero, na minha opinião, o maior mentor em termos de marketing do mundo, ele define marca de uma forma bem simples. Marca serve para fazer associações. Simplesmente isso. Marca serve para fazer associações mentais. Portanto, tanto você, como a sua equipe, como a sua empresa, vocês ocupam um espaçozinho na mente dos seus clientes. Vocês ocupam, por assim dizer, um cantinho dentro da mente do seu cliente. E aí eu te pergunto, você sabe qual cantinho que você ocupa dentro da mente do seu cliente? Você sabe se esse cantinho é um cantinho bom ou é um cantinho ruim? Você sabe por que você está vendendo e por que você não está vendendo? Então perceba que o planejamento estratégico ele é baseado numa série de dados e fatos que mostram exatamente quem você é e o que você faz de bom e o que você realmente precisa melhorar. O planejamento estratégico ele é um documento que vai mostrar claramente para você de que forma a empresa precisa se conduzir, onde ela é forte, onde ela é fraca e onde ela precisa melhorar. Até porque, na minha vivência, eu conheci 3 tipos de empresa. As empresas que fazem acontecer, eu conheci as empresas que observam as coisas acontecer e eu conheci as empresas que sequer observam as coisas acontecer, sequer percebem o que está acontecendo. Então, toda vez que você faz um planejamento estratégico de vendas, toda vez que você faz todas essas análises que um planejamento estratégico de vendas te obriga a fazer, em termos de pesquisa, análise de mercado, cliente, produto e assim por diante, você obrigatoriamente você vai entrar no patamar das empresas que fazem as coisas acontecer. E hoje, somente as empresas que fazem as coisas acontecerem é que sobrevivem, porque senão ela é literalmente engolida pelos seus concorrentes. Até porque você não vai estar percebendo para que caminho o mercado está indo, que rumo o mercado está tomando, o que está acontecendo com os teus produtos. Será que eles já estão com rugas de envelhecimento e você ainda não percebeu? Ou você não percebeu que a sua equipe se tornou apenas tirador de pedidos, ao invés de virar um consultor dos seus clientes? O que é um consultor do cliente? É uma equipe que tem um planejamento estratégico e dentro desse planejamento estratégico está muito bem delineado quais são as necessidades, quais são as soluções que os clientes precisam. E é isso, em cima disso que a sua equipe tem que trabalhar. Na realidade, as vendas, elas são uma consequência das soluções que você leva para os seus clientes. As vendas são consequências do entendimento pleno das necessidades reais que os seus clientes têm. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que Philip Kotler, durante muitos anos, ele trabalhou 4 P's. Muitas pessoas, ainda hoje, acham que os 4 P's que Kotler, durante décadas talvez, tenha propagado, e em cima deles muitos planejamentos estratégicos de vendas foram feitos, mudou. Poucas pessoas hoje sabem que os 4 P's, que eram produto, preço, praça e propaganda, eles mudaram. Vocês sabiam que o primeiro P, agora, dos 4 P's de Kotler, é o P de pessoas? É verdade, mudou. Os 4 P's de Kotler hoje já não representam mais a realidade do século XXI. Tanto que ele mesmo, Kotler, nos seus últimos livros, ele chama de antigos 4 P's e os novos 4 P's, sendo que o primeiro é o P de pessoas. E quem representam essas pessoas? Representam, em primeiro lugar, a sua equipe e, em segundo lugar, os seus clientes. E você só consegue direcionar uma equipe através de um planejamento estratégico de vendas. E você só consegue entender, saber exatamente qual o seu posicionamento na mente dos seus clientes, entendê-los como pessoas, quando você monta um planejamento estratégico de vendas. O planejamento te obriga a buscar essas informações. O planejamento te obriga a fazer várias análises que hoje muitas empresas deixaram de fazer e, portanto, ficam naqueles 2 patamares das empresas que ou só observam o que está acontecendo ou sequer percebem o que está acontecendo. É por isso, então, que nós vemos que 25% das empresas morrem no primeiro ano e 50% morrem ao longo dos próximos 5 anos. Exatamente, porque se tornaram empresas que ou percebe ou sequer
sabem o que está acontecendo hoje dentro do mercado. Portanto, no nosso vídeo de hoje, é importante que fique bem claro a importância do planejamento estratégico de vendas. Só que eu vou falar para você agora a respeito de 7 ferramentas preciosas que o seu planejamento estratégico tem que contemplar para que ele realmente possa blindar a sua empresa, pelo menos contra esse primeiro vilão, que é a falta de planejamento. Então vamos lá. Primeiramente, ele tem que ter uma missão. Hoje muitas empresas acham que ter missão é escrever uma simples plaquinha e colocar na entrada da empresa. Elas esquecem que ter uma missão é ter uma causa, é ter um porquê. E essa causa e esse porquê tem que estar na mente de todos os funcionários. Os funcionários da sua empresa têm que saber todos os dias, olhe bem, por que eles acordam para trabalhar. Você já se perguntou por que os seus funcionários acordam todos os dias de manhã para trabalhar? Qual a causa que eles buscam? Qual o porquê que os levam a ir todos os dias para a empresa? Obviamente, depois de ter uma missão, você precisa olhar para fora da empresa. Não tem como você dirigir a sua empresa hoje se você não olhar o ambiente em que você vive. Todos nós, como pessoas físicas, nós procuramos entender o ambiente que nós vivemos, né? Por exemplo, eu moro aqui em Copacabana e eu tenho que entender o momento que Copacabana está passando, não é verdade? Então eu tenho que saber viver no ambiente externo onde eu estou inserido. Da mesma forma, uma empresa. Ao olhar para fora, para o mercado em que ela está inserida, ela tem que entender quais são os riscos e quais são as oportunidades que existem lá. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, muito mais do que entender os riscos e as oportunidades que existem lá, é saber usar essa informação primeiro que o concorrente. Esse é o grande segredo de se fazer uma análise muito bem feita do macroambiente. Depois, nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Como é que está a nossa família, como é que estão nossos filhos, como é que está o ambiente dentro de casa. Isso você faz quando você analisa o microambiente da sua empresa, que é olhar para dentro de casa, é olhar para as suas forças, para as suas fraquezas, olhando para as suas forças e suas fraquezas em relação aos seus concorrentes. Onde você é forte, onde você é fraco, procurando sempre o quê? Maximizar onde você é forte e minimizar, se possível, eliminar os seus pontos fracos. Depois de tudo isso, você vai montar os seus objetivos. O que você quer para esse ano, para esse mês, para esse trimestre? O que você quer em termos de rentabilidade, de vendas, de produtos e assim por diante. E a partir daí você monta a ponte para chegar nesses objetivos e essa ponte nós chamamos de estratégia. A estratégia tem que ser realmente a ponte que leva aos objetivos. Uma boa estratégia é uma estratégia diferenciada, é uma estratégia que os concorrentes não percebem aquilo que você fez para alcançar os seus resultados. Depois disso, você tem que, obviamente, saber implementar tudo isso e depois criar os indicadores para controlar tudo isso. Esse é um planejamento estratégico de vendas bem montado. É como uma receita de bolo. Na realidade, ele vai seguir um padrão em que, ao terminar o seu planejamento, você sabe exatamente, primeiro, onde você está, quem você é, para onde você vai e de que forma você vai. A partir do momento que você tem esses elementos na mão, você gera segurança para quem está trabalhando com você, você gera foco, você gera direção e, principalmente, você gera economia. Muitas empresas hoje elevam enormemente os seus custos por não ter um planejamento estratégico de vendas. Por quê? O planejamento estratégico de vendas, olhem bem, é onde tudo começa. Porque dele vem todos os outros cenários. Em cima do planejamento estratégico de vendas é que se vai direcionar toda a parte financeira, todos os custos de matéria-prima, toda a produção da fábrica. Enfim, se você não tem um planejamento estratégico, você pode sobrar matéria-prima, pode faltar matéria-prima. Quantas vezes você já foi no mercado e desapareceu um produto que você queria comprar tanto? Quantas vezes você já sentiu falta num produto que de repente desapareceu? Tudo isso é resultado do quê? De uma falta de um planejamento estratégico, o que gera para a empresa, portanto, perda de venda. Perda de venda é perda de receita. Perda de receita é prejuízo. Então, veja bem, o planejamento estratégico, ele elimina custos, ele elimina prejuízos e ele elimina a insegurança.
Dentro desse cenário, o planejamento estratégico ele toma uma importância imensa para todos nós. Então, que fique bem claro para todos vocês a grande importância de planejar bem tudo que vai ser feito dentro da sua empresa e, acima de tudo, não deixar que esse primeiro grande vilão realmente se torne um vilão dentro da sua empresa. Então, esse era o recado do nosso primeiro vídeo. Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo aqui até agora. Espero que tenha tirado proveito e queria lembrar alguns pontos rapidinho com vocês. Primeiro, existe aqui embaixo um botão em que tem um PDF que nós preparamos com muito carinho para você fazer um checklist do planejamento estratégico que hoje existe na sua empresa, para ver se ele está adequado ou não, para ver se ele está dentro dos padrões exigidos ou não. Então não deixe de baixar o PDF que está aqui embaixo, um material riquíssimo, gratuitamente, que nós estamos fornecendo para vocês. Queria pedir também que, por favor, se gostaram desse vídeo, não deixe de compartilhar com os amigos de vocês que com certeza precisam ouvir um pouco a respeito desse primeiro vilão e como se blindar desse primeiro vilão para que vocês realmente possam ajudar todas as empresas que estão precisando se desenvolver. E não deixe também de colocar aqui embaixo os comentários de vocês. Eu pessoalmente vou responder todos eles. O que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, estarei à disposição para responder todos os comentários de vocês. Muito obrigado por terem ficado comigo aqui até agora e eu espero vocês no próximo vídeo amanhã. Um abraço e fiquem com Deus.